Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Iago Rodrigues, eu sou produtor audiovisual e apresentador aqui do podcast. Disso vocês já estão sabendo, eu falo isso todo o episódio, mas hoje nós temos uma convidada maravilhosa, que é a Verônica. E aí, Verônica, tudo bem com você? Obrigado, muito obrigado por aceitar participar com a gente aqui desse EP. E aí, tudo bem? Tudo bem, estou super feliz pelo convite e pronta aqui para trocar uma ideia e falar sobre coisas muito divertidas. É isso. Então, antes da gente começar, é importante pedir para que você não conheça o trabalho da Verônica, você pode seguir ela lá nas redes sociais, vai estar aqui embaixo no card. E para a gente começar, Verônica, eu gostaria de saber um pouquinho de você, de onde você é, como você chegou até aqui, tá bom? A gente quer saber um pouquinho da sua história. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, como se você se tornou essa Verônica que é hoje conhecida por muitas pessoas, algumas não, algumas sim. Eu já conheço, mas eu tenho certeza que muitos ouvintes também já conhecem, mas sempre tem pessoas que não conhecem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você e depois um pouquinho da sua história. Eu sou a Verônica, tenho 39 anos, eu trabalho com produção de conteúdo hoje em dia, mas não foi assim no começo. Eu venho ali do telemarketing e da Zona Leste de São Paulo, e eu, na verdade, eu até brinco, né? Aquele meme que eu falo, não sei nem como eu vim parar aqui, só tenho 6 anos. Eu, toda vez que eu paro para pensar assim, tipo, de me apresentar e falar, hoje eu sou produtora de conteúdo, palestrante, escritora, dá uns 5 minutinhos de, meu Deus, como foi que isso aconteceu? Sim. Porque até 4 anos atrás eu era uma operadora de telemarketing que estava passando por grandes dificuldades financeiras e consegui ali através foi uma mudança de chave onde eu decidi trocar de profissão e não foi nada fácil trocar o telemarketing pela faxina e fazer com que isso virasse um ponto de transformação da minha vida. Mas porque o primeiro comentário que as pessoas faziam era: meu Deus, você trocou um emprego muito ruim por outro bem pior. E, no Sim. entanto, tudo começou a dar muito certo na minha vida quando eu comecei a trabalhar com as faxinas. E de lá para cá, as faxinas me tornaram uma palestrante e produtora de conteúdo. É uma coisa é uma trajetória muito difícil de encontrar mesmo. Olha, quando a gente ouve você falando, né, e quem conhece um pouquinho da sua história sabe que realmente, se hoje você não fosse nada do que você é, e se fosse, vamos um pouco mais atrás, vamos por uns 6 anos atrás, se alguém virasse para você e falasse: olha, Verônica, sai desse emprego, vamos fazer faxina, que isso vai dar certo e vai te tornar uma grande influenciadora e você vai se tornar isso tudo. Ninguém acreditaria, né? É Eu necessário falar, muita você tá coragem. louco? Sim. E o que te fez você ter esse estalo e falar: não, eu vou fazer isso dar certo? Porque a gente sabe que existem profissões que são subdesvalorizadas, mas são profissões de muito respeito, entendeu? Exemplo, eu olho para você e eu sou bem mais novo que você, um pouco mais novo, eu tô com 25. É bem mais Mas novo. sim, sim. Eu me lembro da minha mãe, minha mãe foi faxineira a vida inteira. Então ela saía, tinha que me levar para as faxinas, e ela falava o quanto aquilo era difícil, mas foi aquilo que me sustentou, foi aquilo que me deu condições de estudar, foi isso. Então, você pegou essa profissão que por muita gente é vista como uma profissão subvalorizada e transformou em algo maravilhoso. Eu queria que você falasse como é que foi esse estalo, como é que você teve isso tudo, qual foi esse plano. Você é da Zona Leste de São Paulo, né? De onde da Zona Leste de São Paulo? Eu morei, assim, eu morei bastante tempo na Zona Leste, morei por 20 anos, então metade da minha vida, e nesses 20 anos eu morei no Tatuapé, morei no Aricanduva e morei em Itaquera.
Hoje eu moro no bairro do Limão, mudei para Norte, estou há um mesinho morando na Zona Norte, mas é muito engraçado. Minha família toda é da ZL, então o coração tá na ZL ainda. Ah, sim, eu E saí do Rio e vim pra ZL, eu tô aqui na ZL por enquanto. a ZL é tudo. E é uma coisa tão engraçada. Você falar, qual foi o plano? Não tinha plano. Foi com a cara e com a E coragem. exatamente. E o mais interessante é que, em primeiro lugar, nunca foi a minha intenção ou nunca foi uma pretensão de trabalhar com uma coisa que eu não tinha a menor noção de como era, porque eu sempre fui a doidona da limpeza na minha casa. Fazer na casa dos outros é muito diferente. Sim. E eu não tinha técnica, não sabia o que era para fazer direito, eu tinha pavor de desagradar as pessoas, então era muito difícil. Quando eu comecei, foi por conta de um processo de depressão muito profunda. Eu trabalhava no telemarketing, eu não tinha. A grana que eu ganhava não era o suficiente para sustentar a minha família, e eu fui percebendo com o tempo que se eu continuasse trabalhando ali, ia chegar num ponto em que eu não ia aguentar mais. Chegou esse ponto, e no final de 2016 eu tentei suicídio. Eu estava morando com os meus filhos em um cômodo de 3 metros quadrados, onde a gente chegou a passar uma semana sem ter o que comer. Era muito difícil, tudo muito difícil. Só uma coisa, você tem E quantos filhos? 2. Tá, Uhum. a terceira tá chegando. E tem uma menina de 21 e um menino de 12. Uhum. E foi uma coisa, na época ela tinha 17 e ele 8. E foi uma coisa tão maluca que eu fui internada depois da tentativa de suicídio num hospital, numa clínica psiquiátrica, e fiquei cerca de um mês. E lá, um dos médicos falou para mim que eu não era doente, eu era pobre. E pobre era muito mais fácil de mudar do que doente. E Sim. eu pensando, filho da mãe é médico, né? Ele ganha bem. Ele ganha bem, para ele é fácil falar, ué. Eu pensando, eu não sei, eu não tenho nada, eu tenho o ensino médio, sabe? O que eu vou fazer da vida? Mas eu entendi ele dizer que eu precisava achar uma coisa que eu gostasse. Sim. E depois que eu saí da clínica, a primeira vez que eu saí de casa, depois da internação, eu sempre brinco que eu falo, eu fiquei de castigo, né? Porque minha mãe, minha família ficou muito preocupada. E eu fiquei 100% de castigo na casa da minha mãe, até que ela deixou eu sair. Porque eu falei, eu preciso conversar com as minhas amigas, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, a primeira vez que eu saí e eu fui dormir na casa da minha amiga, eu limpei a casa dela enquanto a gente estava conversando. Uhum. E no final do dia ela me pagou. Na hora que ela me deu a grana, até hoje isso me impacta muito, porque ela perguntou se eu me sentiria ofendida em receber o dinheiro. E, mano, eu tinha R$ 1 na conta, não estava nem um pouco ofendida. Sim, sim. Mas A só me gente não dá, se ofende, não. só me dá esse dinheiro. Mas na hora eu fiquei pensando, poxa, se eu todo dia ganhar esse mesmo valor, eu não preciso voltar para o meu emprego que não me sustenta e eu vou trabalhar com uma coisa que realmente a satisfação dela em ver como a casa ficou limpa, ela ficou tirando foto para mostrar para a mãe dela. Ela ficou feliz, eu fiquei feliz, eu ganhei dinheiro, eu falei, putz, é isso, achei o meu trampo. E aí, quando eu fui passar isso para as outras pessoas, eu também quis mostrar do meu jeito. E aí eu usei as referências de cultura pop, referências de filme, de série, de música, do jeito que eu gosto de me comunicar com as pessoas, com um texto muito claro dizendo: esta a partir de agora é a minha profissão, é o que eu gosto de fazer, eu estou fazendo porque eu sou muito boa. Porque do mesmo jeito que a minha amiga se sentiu meio acuada de perguntar se eu queria, se eu poderia receber o pagamento, eu vejo que as pessoas que falam que trabalham com limpeza, elas se desculpam. É porque eu não consigo pagar minha faculdade, é porque meu pai está doente, é porque não sei o quê. E ninguém fala com orgulho, é porque eu sou boa pra caramba. E aí eu cheguei Sim. falando isso, mas assim,
Eu fiz o post no meu perfil pessoal do Facebook. Isso quer dizer, eu estava falando com os meus 300 amigos que eu queria que eles me chamassem. De repente, eu olho, tem 3.000 compartilhamentos do post. Me deu Caramba, deu um choque. E a galera mandando mensagem do Brasil inteiro. Depois chegou mensagem de outros países e eu falando, meu Deus do céu, era só para os meus amigos me chamarem. Mas é aquilo, Verônica, eu ouço tudo isso e quando você falou a questão do médico, que ele falou, olha, você não é a questão da pobreza e da doença, me veio uma frase na mente, uma frase de um canto, de um rapper que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: às vezes eu sinto que a pobreza é uma doença porque me obriga a ser paciente. Porque sem dinheiro você fica, caramba, o que eu vou fazer? Não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, não dá para fazer aquilo outro. Você olhou tudo isso e falou, não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. E o mais impressionante disso é que a gente pega aquela frase que muita gente desvaloriza e fala, você pode viver do que você gosta. E realmente, você vive do que você gosta, não só vive, mas dá aula do que você gosta. E quando as pessoas perguntam, tá, mas o que você gosta? Você vira e fala, eu gosto de fazer faxina. Imagino que isso causa um espanto enorme nas pessoas. Porque é algo que Meu, você gosta e é algo que te sustenta, te mantém vivo, te tirou da depressão, não é isso? eu tive algumas experiências muito engraçadas com pessoas que se assustavam com a forma que eu levava ou que eu encarava o meu trabalho. Então, me chegaram a me convidar para fazer, por exemplo, social media em agência de publicidade. E aí eu vi o salário oferecido e tal, e falei, putz, eu prefiro trampar fazendo faxina. Imagina E a como é que cara as do pessoal da pessoas. agência. Como é que o recrutador, quando ouve isso, deve falar: Meu Deus, ela não sabe o que ela está falando. A cara era exatamente essa. Falou, mas essa mina é doida. Ela não sabe, ela não entendeu. E aí eu falei, olha, desculpa, eu faço o meu horário, cada dia eu estou num lugar diferente, eu vou ganhar a mesma coisa trabalhando com limpeza com uma carga horária menor, eu almoço com meu filho, eu cuido dele, eu faço as minhas coisas, e eu tô feliz do jeito que eu tô. E aconteceu também uma situação muito engraçada, que depois acabou rendendo uma bela de uma amizade, que foi justamente conhecer uma pessoa que eu contei. Foi daquelas paradas de empreendedorismo que você se Uhum, apresenta em 2 minutos. sim. Em 2 minutos eu falei a minha história para ele e ele falou: tá aqui meu cartão, a gente precisa fazer alguma coisa para você parar de trabalhar com faxina. E aí eu falei, por quê? E ele ficou tipo, ué. E Você aí eu não quer falei, sair não. disso? E aí eu falei, não, eu quero trabalhar com conteúdo e fazer faxina. E ele não entendeu. Hoje ele é um grande amigo meu, mas e ele demorou muito para entender. Ele falou, cara, dentro da minha bolha de privilégios e tal, 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 eu não entendi que você gostava daquele trabalho. E aí eu falei, pô, e eu fiquei, acho que mais de quando eu conheci ele, eu ainda trabalhei mais 2 anos fazendo faxina até parar. E foi muito difícil parar. Foi uma decisão que eu várias vezes coloquei ali e falei, putz, agora eu vou parar para me dedicar a outras coisas. E aí eu ia lá e falava, não, agora não, mais um pouquinho. E continuei um tempão até que eu parei por conta também do começo da pandemia, eu parei Uhum. no começo do ano passado. Mas você não deixa de trabalhar com isso, porque você fala sobre isso, né? Nas suas Sim, palestras, você ainda é o teu meio de transporte, é o que te fez você sair de onde você estava. E as pessoas exatamente. problematizam certas profissões, até pelo estereotipo, né? De você ser uma mulher negra e trabalhar com isso, e piriri, pororó. Mas você venceu, tá? E um exemplo. E tem mais exemplos. Acredito que você conhece pessoas também, não é? Ah, e assim, eu recebo muita mensagem nas redes sociais, então o que vem de pessoas que contam também, poxa, eu adoro quando a pessoa fala, eu tenho a minha casinha, construir mais uma outra que eu alugo, então quando eu parar de fazer faxina, eu tenho a renda da outra casinha, eu tenho meu carrinho, e eu vejo as pessoas falando o quanto a gente consegue com a grana da faxina investir na educação dos filhos. Foi a primeira coisa que eu fiz também. A partir do momento que eu comecei a ganhar uma grana
que dava ali a base para eu me sustentar, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o meu filho numa escola melhor, eu pago a faculdade da minha filha, então eu tenho plena noção de que as pessoas têm essa mentalidade também, né? De que, meu Deus, trabalha com faxina, não consegue ter nada, tadinha. Tanto que eu trabalhei mais de 10 anos no telemarketing, nunca tinha saído de férias, com 2 anos de faxina, eu fui passar 2 semanas na Europa, sabe? Com a grana das minhas faxinas. Então, as pessoas elas tendem a achar que, ai, tadinha. E é da mesma forma que eu tenho um amigo que o pai é mestre de obra e todo mundo falava, o filho do pedreiro, o filho do pedreiro. E aí, no dia que o pai foi buscar ele de carro no rolê, o pai dele tinha um carro de 100 e tralalá, tipo, 150 mil reais. E Caraca, o todo mundo carro do falou, pai do... Aí falou, seu pai não era pedreiro, mano? Ele falou, quando você acha que ganha um mestre de obra que é bom? E aí ficou todo mundo quietinho. E eu falei, gente, vocês são muito burros. Vocês ficam aí achando, julgando a profissão dos outros, e vocês não têm a menor noção. Mas eu acho que isso é histórico, ô Verônica. Acho que todas as profissões que arremetem ao povo negro, o que as pessoas pretas fizeram durante muitos anos, que são esses serviços. A profissão faxineira surgiu da escravidão, né? Que as mulheres pretas eram obrigadas a limpar a casa dos senhores e os homens negros eram obrigados a carregar pesos, a construir aquilo outro. Então, sempre essas profissões sempre foram vistas dessa maneira. E durante muitos anos, né, foram até as profissões que pagavam menos. Não vou pagar tanto para a pessoa fazer uma faxina ou aquilo outro. Eu acho que durante anos existiu esse paradigma. Até que quando a primeira pessoa fura a bolha e mostra para as outras que é possível sim ser uma profissão que paga muito bem e que a pessoa vai viver daquilo, leva um tempo. As pessoas ainda têm essa visão tapada quando você fala que você mudou de vida por faxina, como as pessoas têm essa visão quando um homem preto vira e fala, não, sou pedreiro. Mas pedreiro é aquilo outro. Não, quando ele trabalha bem e ele faz com prazer, eu tenho certeza que ele vai ser bem remunerado por aquilo, independente qual seja a profissão. Existem pedreiros que realmente não ganham o que deveriam ganhar, porque às vezes é a única opção, não teve outra opção, então é aquilo que ele faz. Mas tem pedreiros que ganham muito bem, como existem faxineiras que a gente sabe que não ganham o que deveriam ganhar, mas tem aquelas que amam o que fazem com orgulho, valorizam o seu trabalho e ganham muito bem, não é? Inclusive, eu sempre tento deixar muito claro que a minha história, ela é o ponto mais fora da curva possível. Eu conheço muitas pessoas que trabalham com limpeza e falam, poxa, tem 10 anos que eu não consigo ir para o Nordeste visitar meus pais, porque a gente sabe que o trabalho dessa pessoa está sendo desvalorizado, que ela não ganha o quanto ela deveria ganhar, e aí ela vive nessa situação de subemprego, de ganhar mal. Mas é dessa forma que eu vejo a importância do meu trabalho, de mostrar para as pessoas que sim, dá para você fazer esse trabalho e ser bem pago por ele, porque você merece, porque é um trabalho super importante, e que as pessoas precisam entender. Corta meu coração quando eu vejo uma pessoa que faz trabalho de limpeza 12 horas para ganhar 40 conto no fim do dia. E tem muita. Tem aqui em São Paulo, mas tem pelo Brasil afora, tem situações absurdas. E as pessoas tanto não viam o trabalho doméstico como trabalho, que a lei, a PEC das domésticas não tem 10 anos ainda, né? Então, até 10 anos atrás, não era nenhuma profissão de fato. Sim. Então, a gente está muito atrasado, está muito longe de dar o valor que realmente essa profissão merece. Sim, a gente precisa valorizar não só essa, mas todas as profissões que são taxadas, né, de subempregos. A gente Toda precisa... prestação de serviço, todo mundo precisa. Agora, então, ficou muito escancarado. Se não tivesse o cara para entregar a comida, a pessoa para limpar a sua casa, a pessoa que limpa o hospital, se não tivesse o passeador do cachorro, ou o mercado fazendo entrega, como é que essa galera privilegiada ia poder ficar em casa?
Sim, de Eles não iam verdade. fazer. Tanto que o que apareceu de reportagem que eu quero morrer, que era fulana de tal, geralmente uma famosa, né? Fulana de tal, e aí colocava a idade, e às vezes teve uma pessoa que já tinha acho que 63 anos. Fulana de tal, 63 anos, pela primeira vez lavou a sua louça. Ai, que vontade que eu tinha. Eu olhava para a tela, vontade de uma tosse. Não é bonito, não é uma coisa, não é. Ninguém vai ficar feliz de ler um negócio desse. Não é para ser reportagem em primeiro lugar. Então, não inspira ninguém, não traz nada de bom para ninguém. E eu teria uma baita de uma vergonha de ter a Ah, minha com cara estampada certeza. numa Pô, matéria. Ai, fulana, é igual o brasileiro que vai morar fora. Ah, teve a reportagem clássica, né? Que foi a filha da Xuxa. sim. Sasha arruma seu próprio quarto em Nova York. Ah, que isso, merece Força palmas. guerreira! Muito guerreira, meu Deus, eu tô aqui, olha, torcendo por você. A bichinha arrumou a própria cama, já com 20 anos de idade. Eu acho que eu arrumo minha própria cama desde os que eu nem lembro, desde quando eu tenho consciência. É muito doido, né? E aí é que a gente percebe também como lá fora é muito caro, e aí o brasileiro vai fazer, porque na cabeça dele não vale a pena pagar quando é caro. E aí vai falar: ah, não, eu me lembro. E aí, assim, eu não que na minha cabeça a mentalidade seja a mesma, é que eu sou pobre mesmo. Mas quando eu vi na gringa para fazer a unha, na hora que eu converti o euro para real, dava mais de R$ 500 para fazer pé e mão. Caramba. Aqui, mano, a gente paga 50 aqui. Na hora que eu vi, eu falei assim, falei para minha amiga, minha unha tá ficando feia, eu acho que eu vou no salão. Ela começou a rir, ela falou, vai lá olhar. Aí eu desci, olhei, voltei e falei, não, quando eu voltar pro Brasil eu faço. Porque eles lá E valorizam o trabalho deles, né? todo trabalho E é a gente super tem que valorizar. valorizado. Sim, a gente tem que valorizar o nosso trabalho. Verônica, eu queria que você falasse um pouco do que você tem feito nessa quarentena, quais são os seus planos para o futuro. Eu sei que agora você é apresentadora de TV, olha lá. Queria que você falasse um pouco dos seus projetos que você tem participado, dos planos que você tem aí daqui para frente. Conta um pouquinho para a gente. Desse último ano para cá, eu resolvi realmente, quando eu parei de trabalhar com as faxinas para focar na minha produção de conteúdo, eu decidi realmente aprender mais sobre isso. Eu passei a fazer mais cursos, entender como funciona esse mercado, investir assim na minha versão comunicadora, com o lançamento do meu livro, com a intensificação do trabalho Fala de aí qual é o seu livro palestras. para a galera que não sabe. A gente vai deixar o link aqui também. Chama Minha Vida Passada Limpo, saiu no final do ano passado pela editora Latitude, e é um livro onde também, da mesma forma que eu conto a minha história, eu consegui colocar ali várias coisinhas para você refletir sobre mercado de trabalho, sobre assédio, sobre a vida na periferia de São Paulo, fazendo com que as pessoas entendessem várias nuances, porque eu cresci num bairro de classe média alta, eu nasci sempre vivi num bairro do centro e tive uma vida muito confortável de classe média. E depois de mais velha é que eu comecei a passar por alguns problemas de grana e tal. Então eu conheço os dois lados da história muito bem. E mostrando isso para as pessoas, é muito engraçado que eu falo. Nada é garantia de nada. O fato de eu ter estudado num dos melhores colégios do Brasil não significou nada. O fato de ter uma família estruturada nesse momento não significou nada. O fato às vezes, a gente pode ter a vida mais legal do mundo e se descobrir com depressão. Às vezes, a gente pode ter uma vida mais difícil e se reerguer e fazer com que as coisas deem certo. Então, não existe garantia de nada. E eu gosto muito de usar o meu livro para fazer com que as pessoas se inspirem e busquem o melhor delas. Foi muito legal a experiência. Eu escrevi durante a pandemia, a maior parte dele. Foi meio difícil, assim, concentrar para fazer, mas foi muito gratificante ver o resultado pronto. Fiquei super triste porque ainda não dá para fazer o lançamento
presencial, autografar, abraçar as pessoas, mas ainda assim, depois do lançamento do livro, eu acabei também fazendo muita palestra. Eu faço para várias empresas, para faculdades, para eventos de inovação, tecnologia, empreendedorismo. E agora também tudo online e tal, faço aqui de casa mesmo, mas ainda assim é uma chance de falar para mais pessoas, de contar da minha história e de fazer com que as pessoas se inspirem e busquem gostar do que elas fazem, entender a importância do trabalho delas. E aí, nesse meio tempo que eu fui planejando tudo isso, é que eu fui conseguindo colocar na minha cabeça essa coisa de que eu tinha um potencial para me comunicar com as pessoas, porque é muito engraçado, a partir do momento que outras pessoas começam a falar e te incentivar, grandes jornalistas que eu sou fã começaram a falar, você sabe fazer isso. E Sim. aí, porque a gente precisa da validação dos outros, Ah, né? claro que a gente precisa, é importante. A gente não Eu pode falar de olho, não da boca para fora, mas a gente gosta. Todo mundo é, gosta. eu olho, porque assim, eu sozinha, eu fico pensando, rapaz, eu não dou conta de fazer isso aí, não. Eu nem sei falar. Eu sempre falava assim, eu não consigo nem falar para a câmera. Aí eu fiz uma entrevista com o Zeca Camargo para trabalhar com ele, e foi muito engraçado ele falando, cara, você sabe fazer sim, para de ser doida. E aí eu passei os 3 dias assim, eu sei, Eu já sei fazer sim. agora eu sei. É importante porque eu acho que a gente passa a vida toda não ouvindo isso, isso é negado a gente a vida inteira. Então, quando a Sim, gente tem reconhecimento, a gente fala: caramba, é difícil a gente ter reconhecimento. Então, quando a gente tem, a gente se enche. Não que a gente fica com o ego inflado, de maneira nenhuma, mas é um combustível para a gente continuar, né? exatamente, a gente começa a buscar mais, e da mesma forma, aliás, eu até, uma validação que para mim foi muito importante, quem escreveu a apresentação do meu livro foi a dona Jacira, a mãe do Fiote e do Emicida, e na nossa conversa, a gente tem passagens da nossa vida muito parecidas, e passagens tristes e passagens boas, e foi muito difícil essa conversa com ela de entender que passou, a gente viveu as mesmas coisas com, sei lá, 20 anos de diferença. E aí a gente pensar, o que está tão errado na sociedade que a mulher preta tem que passar pela mesma coisa, esse mesmo sofrimento, para depois vir a felicidade, para depois vir o reconhecimento, para depois vir as coisas boas. Então eu falei para ela, a minha luta é para que a próxima geração comece a história dessa parte que eu posso contar agora, de falar, Sim, com certeza. quando eu fui para a Europa, sem a pessoa, eu não quero a pessoa falar, eu quase morri, eu passei fome, eu sofri pra caramba, para depois eu conseguir morar bem, comer bem, passear. Falei, não, a gente tem que partir disso já. Então é uma luta que a gente tem que precisa ser mais. Isso que dá raiva, porque precisa ser mais rápido. Eu não quero esperar 20 anos para ver Exatamente. a galera se sentir bem. Eu quero ver alguém falar assim: não, eu sou uma baita de uma comunicadora, sem ter que esperar alguém falar. Sem ter que esperar passar por aquele sofrimento todo e aquele processo todo que a gente passa durante a vida. Sim, Você é uma geração acima de mim, a minha geração, muitos de nós ainda passamos por isso, mas eu tenho a esperança, Verônica, de pessoas como você e tantas outras que a gente entrevista, que têm essa visão, que estão criando os filhos com essa visão, que eu acredito que a próxima geração que vier vai ser essa geração de poder falar: olha, eu só estudei, hoje eu estou aqui, sou o CEO dessa empresa, olha, eu não precisei isso. sofrer, eu não precisei isso, porque o povo preto não é só sofrimento. Esse é o intuito A desse galera meio que podcast já também. espera, né? A galera espera que você tenha uma. Tanto que muitas vezes, quando eu falo, não, eu venho de uma família de classe média, e aí eu falei, não, eu cresci em Higienópolis. E aí as pessoas ficam olhando, ué, como assim? E aí a pessoa já espera que eu nunca tenha visto nada,
nunca conheci, nunca vivi nada de bom, e que só agora eu falei, não, rapaz, não, não é assim não. Não, não, a minha história é outra, peraí. Então se espera que o povo preto primeiro tenha uma narrativa de sofrimento para depois contar uma história boa. Então é uma coisa muito importante de ver isso mudar e a galera ter a mesma. Eu até brinco, né? Que quando eu faço palestra de empreendedorismo, não tem, cara, não dá plateia. Faculdade de marketing não tem pessoas negras nem palestrando, nem na plateia. Então, eu fico pensando, eu falo, eu quero chegar num ponto em que isso não aconteça mais. Sim, a gente chegar no lugar e ver lá assim, muitas pessoas pretas, e que a gente não seja exceção, né? A nossa luta é essa, para que a gente não seja exceção. Para que quando você virar e falar, o pessoal fale, não, eu também. E as pessoas se identifiquem com a história, mas não só com o sofrimento, porque hoje o que nos une são as nossas dores, as nossas lutas. Sim, mas existe uma ligação a mais, que a gente sabe o valor disso tudo, mas eu não quero que o meu filho venha passar pelo que eu passei, como eu imagino que você não quer que os seus filhos venham passar pelo que você passou. Essa é a nossa luta, e que quando eles se depararem com isso tudo, eles tenham noção. Não, meu pai, minha mãe, fulano passou por isso, mas graças à luta deles e de pessoas que vieram até antes deles, eu não precisei passar. Então, isso é muito importante. E, Verônica, eu estou olhando aqui o relógio, infelizmente, a gente está chegando ao final do programa. Mó papo bom, passa rápido. Passa rápido demais. Olha, eu vou conversar com a direção que a gente precisa ter mais tempo nesse papo preto aqui. Ô, Vinicius, a gente precisa de mais tempo, hein? Ele vai ouvir. Mas, olha, antes da gente finalizar, Verônica, eu queria que você falasse aonde as pessoas podem te encontrar, o programa que você participa, as suas redes sociais, tá bom? Para as pessoas estarem indo lá conhecer um pouco mais do seu trabalho. Em todas as redes sociais é @faxinaboa. No link da minha bio no Instagram tem ali o link da editora para fazer a compra do livro, mas ele tem no site das livrarias, tem na Amazon, é super fácil de encontrar. E por conta da pandemia e rolou várias coisas, o programa não está rolando, mas pode ter certeza que vai acontecer muita coisa ainda para esse ano, vai ter bastante novidade. É isso, Verônica, muito obrigado por aceitar participar com a gente. Espero que não seja o primeiro trabalho que a gente faça junto. Você é muito querida por toda a equipe do Alma Preta. Eu estou aqui te parabenizando pelo trabalho, em nome de toda a equipe. A gente é muito fã de você. E olha, gente, muito obrigado por as pessoas que chegaram até aqui também. Você que está nos ouvindo, você que tem acompanhado esse trabalho maravilhoso. O Alma Preta é fruto de um sonho, do nosso grande amigo Pedro Borges, do Vinícius de Araújo, de todos esses 4 jovens que começaram esse projeto. E hoje o Alma Preta não é só um projeto, o Alma Preta é, de fato, uma agência de jornalismo, porque existiram pessoas que acreditaram nesse projeto. E para que esse projeto continue, a gente precisa que você acredite. E não só acredite, mas também bote fé. Então, vá no nosso site, o link está aqui na descrição, conheça a nossa campanha de financiamento. Nós somos um jornal independente. Você sabe o que é um jornal independente? É um jornal que sobrevive da ajuda de vocês. A gente faz jornalismo da raça, a gente não é um jornal manipulado. Então conheça lá a nossa campanha, financie, apoie, espalhe essa notícia para que a gente venha chegar a mais pessoas, para que a gente realize mais entrevistas como essa entrevista maravilhosa da Verônica. Não é isso, Verônica? A gente Com certeza, foi muito legal. Sim, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, gente, é isso. A gente vai embora. Mas está aqui a nossa entrevista. Mande o seu e-mail, fale de onde você é. Verônica, a gente tem pessoa de todo o país escutando. A gente tem pessoa da Bahia, do Amazonas, a gente tem pessoa da África, de todos os lugares. Então, manda o seu e-mail, fala de onde você é, como tem sido a tua experiência, conta a sua experiência para a gente estar narrando aqui nos próximos episódios. Então é isso. Obrigado, Verônica, e até o próximo Papo Preto. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.